Olá, telespectadores da TV Prevê. Estamos iniciando mais um programa É Direito e hoje os meus convidados são o Dr. Fernando Macelli Helene, que é o promotor da cidadania no município de Bauru, e o Tenente Coronel Garcia, que é o comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, professor Said. Fico feliz de estar ao lado de sua pessoa, além de tudo um grande amigo. Coronel Garcia, uma pessoa espetacular, um profissional de primeira linha que Bauru tem e que profissionais esses, Said, Coronel, sem dúvida nenhuma, só tem a agradecer essa cidade. E eu fico muito feliz de retornar à TV Prevê ao lado de dois ícones das atividades profissionais aqui na nossa cidade. Eu vou começar aqui com o Coronel Garcia. O Coronel Garcia, através do 4º Batalhão, fez um convite para uma reunião com as universidades e instituições de ensino superior de Bauru para que fosse discutida a questão do trote, né? Uma reunião da qual participei, muito proveitosa, né? E eu vou pedir ao coronel para que coloque qual o motivo, né, de ter convocado essa reunião e quais são as intenções da Polícia Militar com relação a essa questão do trote. Professor, boa tarde, doutor Macelli. Na verdade, a polícia comunitária é isso aí. Nós defendemos aqueles 92% da comunidade que necessitam da ajuda da polícia, né? E então a gente não está focado naquele 2% que é o problema em si, mas assim na comunidade. A gente percebeu a necessidade de a gente estar reunindo as universidades de Bauru, até para que isso fosse divulgado eventualmente pela mídia, como foi bastante à época, para que criar uma consciência no alunado, né? Porque nós tivemos algumas cenas que a gente observou em algumas outras cidades, e graças a Deus não tivemos em Bauru, que chocaram acho que todo o Brasil, né? Como foi o caso de cidades aí que estavam na chegada das alunas, praticamente fazendo montaria ali, um negócio grotesco. E a gente está partindo para uma situação bem positiva em nossa comunidade, nossa cidade. Nossas cidades, 18 cidades que nós temos aqui no 4º Batalhão, fora Bauru também, né? E nessa oportunidade nós convidamos aí o doutor Macelli, que nos brindou lá com uma verdadeira aula de direito, né? Que Sim. Foi muito positivo. E a gente percebeu que o grupo, o senhor estava presente, também verificou a importância de estar reunidas ali as lideranças das universidades, né? E até foi solicitado que houvessem outras reuniões semelhantes para debater outros assuntos. Eu percebi, pela própria análise que nós fazemos aí no dia a dia dos boletins de ocorrência, que não só foi por causa daquela reunião, mas até porque as universidades já tinham essa preocupação de estar cumprindo a norma que já existe, né? E não tivemos problemas. Uma festa aqui, uma colar, algum outro incidente, mas muito ínfimo perto daquilo que a gente imaginou que pudesse estar acontecendo. Então, acredito que tenha sido bem positivo e a gente pretende sempre estar fazendo esse tipo de reunião para estar firmando o dispositivo legal sobre o trote e também outras questões que são ligadas à área educacional, né? Eu vou pedir então, como o Coronel Garcia colocou muito bem, o doutor Fernando esteve presente na reunião, elencou os diversos pontos. Eu vou pedir, doutor Fernando, que coloque isso para os nossos telespectadores, né, para que entenda essa questão do trote, a questão da ilegalidade, as implicações que podem ocorrer caso as pessoas acabem participando dessas brincadeiras. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de salientar à comunidade bauruense e toda a região que assiste a TV Prevê, do exemplo que foi dado pelo Coronel Garcia e o 4º Batalhão, bem como das entidades que lá estiveram presentes. Eu tenho dito isso por quê? Porque, graças a Deus, de um tempo para cá, Bauru assume suas posturas de liderança. E, sem dúvida nenhuma, o trabalho do Coronel Garcia e de todo o batalhão que o compõe demonstrou e vem demonstrando essa pujança que a nossa cidade tem. Isso é um grande benefício a todos nós, benefício aos pais,
aos munícipes que estão aqui, que de uma forma ou de outra, todos nós estamos preocupados com o bem-estar da comunidade. E por isso eu não devo medir palavras, não só aos diretores das universidades que lá estiveram, como, mais uma vez, ao Coronel Garcia e toda a sua equipe para a prestação dessa atividade, que, sem dúvida nenhuma, já produziu efeito na sociedade. Isso é o mais importante, porque quando um trabalho é lançado em vão, professor Said, você fica questionando se ele tem a sua necessidade, se atingiu as suas finalidades. E se não, nós tivemos aqui em Bauru, nas últimas semanas, nenhuma atividade que envolveu o trote universitário que tenha gerado algum problema de natureza policial. Tivemos uma ocorrência esses dias aí, numa festa de acadêmicos, né, recém-ingressados, mas uma ocorrência que nada... a princípio, pelas informações que eu tenho, não sou promotor do caso, nada tem vinculação a um ato de trote. Por outro lado, foi explanado aquele dia, professor Said, das consequências jurídicas do trote. E elas atingem vários segmentos do direito. O segmento criminal, sem dúvida nenhuma, o maior deles. Por quê? Porque o trote, ele é fruto de comportamento do ser humano. E o comportamento para uma terceira pessoa que recebe esse trote pode se caracterizar como vários crimes previstos na legislação penal vigente. Nós temos um caso típico, né, um caso clássico de trote brasileiro, realizado na Universidade de São Paulo, onde um aluno de medicina foi morto numa piscina, né, da universidade, no campus universitário, e, consequentemente, as pessoas que ali estiveram protagonizando essa situação responderão ou respondem por delito de homicídio, né? O crime de lesão corporal é outro crime extremamente comum no trote, pois a legislação é clara, o ato de lesionar alguém não é simplesmente o ato de cortar um ser humano, gerar edema, hematoma na pele. Ainda que muitos não saibam, o corte de cabelo, porque o cabelo faz parte da integridade física e corporal da vítima, o corte do cabelo sem a anuência daquele que está ingressando na faculdade, caracteriza sem dúvida nenhuma o delito de lesão corporal. Essa lesão corporal, dependendo do ponto, pode ser até gravíssima, gerando a perda de membro, sentido ou função, conforme preceitua o artigo 129 da nossa legislação criminal. Outro delito importante que eu preciso falar ao telespectador é o delito de constrangimento ilegal. Porque a legislação diz que constranger alguém a fazer o que a lei não obriga ou deixar de fazer aquilo que a lei permite, sem dúvida nenhuma, caracteriza o constrangimento ilegal. E aquele que é obrigado, por exemplo, na esquina de uma rua, a pedir dinheiro, a fazer um trabalho lá de mendicância para arrecadar valores para que veteranos comprem bebida alcoólica, muitas vezes é assim que se procede, podem ser vítimas do crime de constrangimento ilegal. Outro crime também que é muito comum nos trotes, professor Said e Coronel Garcia, são os crimes contra o patrimônio. Porque o furto e o roubo, eles normalmente ocorrem pelos veteranos, que naquela história de um tom de brincadeira, acabam se apoderando, quer mediante a não visualização da vítima, ou quer mediante violência ou grave ameaça, de bens pertencentes aos calouros que ali estão ingressando, como valores monetários, documentos, vestimentos, tênis de alto custo, né? E isso caracteriza, sem dúvida nenhuma, crime contra o patrimônio. Mas, infelizmente, nós temos casos na doutrina nacional onde mulheres são vítimas de crime contra os costumes, né? Fazendo-se atos sexuais mediante constrangimento, né? Mediante violência ou grave ameaça, chegando a patamares nesse sentido. E outros, muitos que nós poderíamos elencar. As contravenções penais de servir bebida alcoólica a menor de idade está normalmente caracterizada no comportamento do trote porque faz parte, infelizmente, do histórico nacional.
né? E outras contravenções, como por exemplo a contravenção de vias de fato, que é a agressão sem que ela porventura possa gerar algum tipo de lesão à integridade física ou corporal da vítima. Sem que tudo isso não impedisse, não viesse a impedir as consequências de natureza civil, principalmente aos pais de responsáveis, pois se aqueles autores dos trotes, professor, forem menores de idade, a legislação é clara em incidência de todos esses elementos que eu acabei de dizer no âmbito criminal, só que caracterizados como atos infracionais praticados por adolescentes, né, e que responderão nos termos da legislação menorística, o Estatuto da Criança e do Adolescente, cuja sanção poderá ser de uma simples advertência até a internação na Fundação Casa, que para muitos é a conhecida FEBEM, né, que hoje tem a dominação de Fundação Casa pela Secretaria Governamental Estadual. Entretanto, o aspecto civil também pode gerar a indenização monetária, quer do sujeito maior de idade que praticar o fato, quer pelos pais dos responsáveis, uma vez que o Código Civil é tranquilo em fazer com que a responsabilidade civil em relação a algum tipo de ato ilícito pode ser cobrado dos pais se forem praticados por pessoas que estão filhos ou pessoas que estão sob guarda e responsabilidade dos mesmos. Tudo isso envolve esfera criminal, menorística e civil. Mais além, é possível que ao infrator, ao realizador do trote, a legislação das universidades pode ser aplicada pelos procedimentos de sindicância interno, podendo até gerar a expulsão, e isso é uma legislação que estão nos projetos pedagógicos que estão agregados às universidades, e se chegar a patamares que, graças a Deus, nós não temos notícia, é possível, sim, que o Ministério da Educação possa rever a determinadas concessões a certas entidades educacionais que, porventura, permitirem isso dentro do seu campus. Vamos deixar bem claro para o telespectador que a iniciativa da Polícia Militar de Bauru, né, através do 4º Batalhão, o comandante, o Coronel Garcia, não foi no sentido de colocar que vai haver emprego de força policial com relação a isso, né? Vou pedir para o coronel explicar qual foi o principal, ele já comentou no início, mas a objetividade dessa reunião, né? Ou seja, a Polícia Militar não está aí, o Ministério Público, para atuar propriamente. As intenções são outras. Quais são essas intenções, coronel? É verdade, professor, que assim, quando a polícia ela parte para uma atuação dessa natureza, então as pessoas, aquelas que não conhecem bem a polícia comunitária, a polícia moderna, essa polícia está querendo atrapalhar, querendo proibir, nada disso. O objetivo nosso é você ter uma coisa saudável, né? Então a gente não está querendo, agora não vai existir mais aquele festejo, aquela chegada. Então é uma coisa bacana, né? Os pais, eles ficam torcendo o tempo todo para os seus filhos entrarem na universidade, e quando conseguem, obviamente, isso é um momento de muita alegria. Então a gente não quer acabar com isso, mas o que estava assim em mente, a gente evitar problemas de agressões, como foi muito bem explanado aqui pelo Dr. Marcelo Helene. Então você ter uma situação em que eu temo muito, tem uma cola aí, professor, uma cola famosa aí. Aquela cola, quando cai na mão de aluno, eu temo muito, porque... Ácidos também, né, coronel? A utilização de ácidos. Então, de repente, um tipo de material que ele não conhece, alguém chega e mistura, não, põe isso e pinta com isso, de repente ele causa um problema de natureza assim irreversível, né? Então a gente fica preocupado, e a gente gosta e entende que da cidade de Bauru, que aqui é uma cidade, a característica comercial e também educacional, né? Sim. Temos aí por volta de 35 mil estudantes, aí, muitos vêm de fora, e a gente entende que é positivo para as famílias que são de fora de Bauru, elas saibam que a polícia, que o Ministério Público, que as escolas, as faculdades estão preocupadas com os seus filhos, né?
Então, para nós isso é positivo. Então, o objetivo não foi proibir nada, e sim é que as diretorias pudessem estar conscientizando os seus alunos de que recebessem com muita alegria, né, o alunado, e pudessem estar mostrando que aquilo é um momento de festa, mas uma festa no bom sentido. Falando de festa, professor, é claro que com a chegada dos estudantes em nossa cidade, a gente tem alguns probleminhas na área policial, a questão da perturbação do sossego, né? Então, o que acontece? Os alunos chegam e, de repente, começam algumas festas em alguns locais próximos às repúblicas, né? E a gente tem aquela questão da contravenção penal da perturbação do sossego. Então, nós estamos aí enfrentando, muitas vezes, um probleminha que as pessoas elas não querem dar o nome para a polícia como vítima, elas não querem colocar o nome ali, né? Então, fica difícil. Esses dias mesmo, nós fizemos levantamento numa avenida aqui de Bauru, de 74 casos de ligações que nós tivemos de moradores daquela região, apenas um se manifestou interessado em estar colocando o seu nome no boletim de ocorrência. Quer dizer, se essas pessoas, eventualmente, elas derem o nome para a Polícia Militar, nós poderemos, então, enviar essa ocorrência aí para a Polícia Civil e até ter essas pessoas aí, serem processadas judicialmente, né? E estamos enfrentando esse problema em algumas áreas de Bauru. Mas com essas festas que são programadas geralmente nas quintas e sextas-feiras, e algumas outras que a gente nem sabe os horários aí, nós temos esse problema de aumento de ligações para o telefone 90 nessa questão de perturbação do sossego. E até um dado não tão novo, mas um dado que chama atenção, veículos que estão sendo levados para algumas festas são aqueles veículos chamados de carros tunados, né? Em que esses veículos eles são praticamente uma discoteca. E esses veículos são ligados e praticamente ficam 3, 4 horas naquele som ensurdecedor, e as pessoas reclamam muito disso. E muitos deles estão sendo utilizados próximo a essas repúblicas que estão fazendo essas festas. Então, a gente o assunto aqui a gente está falando do trote, mas chegamos aí porque é um problema muito importante para a Polícia Militar estar resolvendo. Certo. O doutor Helene completou aí recentemente 10 anos na promotoria em Bauru, né, doutor? Sim. Nesses 10 anos, o senhor nunca teve um caso relacionado a trote, né? Não. Graças a Deus, Saíde, como disse o Coronel Garcia, Bauru não tem um histórico voltado a situações trágicas para isso. Evidentemente, eu não atuo constantemente nas promotorias criminais. Somente atuo por designação do Procurador-Geral de Justiça do Estado quando há vacância em algum cargo criminal. Mas por estar no Ministério Público, esse assunto seria muito comum se tivéssemos ocorrido. O grande marco que o coronel referiu-se, e eu acho que é importante, é manter essa situação de equilíbrio nas chamadas realizações de um ato costumeiro. Mas eu acho que é importante que eu diga aos adolescentes, aos maiores e aos pais, é que muita gente pode se deparar com uma situação, mas isso existe há 100 anos, 50 anos na faculdade, isso faz parte do histórico, né? Eu também concordo com tudo isso, mas eu tenho que alertá-los que juridicamente os costumes não revogam a lei. Só há aplicação de um costume se houver ausência de lei. E nós não temos ausência de lei nas hipóteses, até porque eu as elenquei agora de pouco. O que efetivamente se faz pelo Ministério Público e pela Polícia Militar e Polícia Civil é um entendimento dentro daquilo que vira sobre o patamar da razoabilidade do ato de gerar aquela recepção dos novos ingressantes. E isso está muito voltado à anuência de quem recebe, pois há pessoas que são alérgicas a determinado tipo de pintura, de tintura, e consequentemente podem gerar danos muito significativos a determinadas vítimas. Então é preciso que, e isso vem sendo feito, nós percebemos na reunião, as universidades têm um papel muito importante, fundamental,
nos meses de setembro a dezembro e no início do ano seguinte, em trabalhar com outros tipos de trotes ou manipular, ou, vamos dizer assim, regulamentar a realização de trotes dentro de patamares da razoabilidade. Nós não podemos permitir e achar que isso faz parte do costume, que meninas de 17 e 18 anos ficam em certas situações vexatórias, vítimas de atos que hoje são chamados de estupro, mas que antigamente eram denominados de atentado violento ao pudor, num círculo onde tenha mais de 50 homens, e você imaginar que os pais dessa menina vão concordar com isso, né? Isso dentro e fora do campus. Sem dúvida nenhuma que dentro do campus, a responsabilidade civil pode ensejar, inclusive, contra a universidade, né? Agora, fora do campus, como bem nós temos aqui o 4º Batalhão sob o comando do Coronel Garcia, o assunto é de natureza policial. Inquérito policial, talão de ocorrência da Polícia Militar e, consequentemente, responsabilidade civil e criminal daqueles que a lei precetua. Agora, nenhum de nós, nem o Ministério Público, nem a Polícia Militar, nem as universidades tem interesse em acabar com essa festa. Há dezenas e dezenas de hipóteses de realização desse mesmo tipo de confraternização, sem que essas atividades se esbarrem em atos ilícitos de natureza criminal, civil e administrativo. São coisas completamente diferentes. Então, a sugestão que eu dou é que haja um trabalho de conscientização, aqueles alunos acadêmicos que estejam nos ouvindo nesse momento, que conversem com seus colegas, realizem os chamados trotes educativos, a doação, vamos fazer um jogo de futebol, né? Outro dia eu vi lá um jogo de futebol numa quadra de sabão. Então, era um motivo de muito sorriso, muita alegria entre as pessoas. Agora, que isso não seja feito, por exemplo, com 40 caixas de cerveja do lado, né? Onde menores acabam saindo em coma alcoólico, e dizer que isso faz parte do sistema, né? Eu acho que nenhum profissional que queira ser um grande empreendedor de sua atividade não pode querer começar a sua vida acadêmica num estado nessa situação que porventura pode macular, inclusive, a sua história. Porque, por exemplo, na minha área de direito, e isso nós temos hoje expandido a todas as demais áreas, o profissional que porventura se envolver num crime durante a sua carreira, com certeza terá extrema dificuldade de galgar certos cargos, né? E hoje as empresas, saindo do direito, as empresas hoje têm solicitado a apresentação de folhas de antecedentes criminais, documentos de distribuições cíveis e criminais, para avaliar. Todos nós sabemos, professor, que os sites de relacionamento da web já estão sendo alvo de fiscalização das empresas para a realização de um contrato ou não com uma pessoa. Quanto mais um antecedente, por exemplo, por roubo no início de uma faculdade. Então, é preciso que haja a conscientização de que o trote, como outras atividades costumeiras que nós temos na sociedade, ele permaneça como um brilho, como vamos dizer, um momento de agraciamento daquele que se preparou para a faculdade, mas dentro dos padrões da razoabilidade. E vamos deixar também bem claro aqui, aproveitando a presença do Dr. Eliane e do Coronel Garcia, que se for necessário, né, Coronel, se a polícia for acionada, ela vai agir, com certeza, né? Lógico. Nós tivemos aí, inclusive, nessa reunião, algumas solicitações de diretores, né, em que nós pudéssemos estar fazendo um patrulhamento mais efetivo nos bares próximos às universidades, porque o que acontece? Você tem um período de funcionamento desses bares, a venda de bebida, e muitas vezes os bares funcionando próximo à universidade, eles não permitem a própria instrução em sala de aula, né? Então, sempre nós estamos sendo acionados nesses casos e nós damos uma resposta. Eu acredito que nesse ponto a gente poderia melhorar muito, mas nós temos que ter instrumentos aí legais para estar trabalhando. Nós temos aí uma dificuldade, a questão do decibelímetro,
Também temos uma dificuldade, muitas vezes, de agendamento com a CEPLAN do município, que faz esse trabalho com o decibelímetro deles, né? Mas nós damos a resposta rápida quando nós somos acionados. E também é importante frisar que, né, o doutor Heleno, tudo começa ali na raiz, né? Quer dizer, se o estudante já universitário, né, como o senhor bem colocou, já tem uma conduta acertada, consequentemente, como profissional, né, quando assumir as suas funções profissionais, ele vai estar já melhor preparado para a vida social, né? A impressão que se dá, professor, é que o aluno, quando entra na faculdade, ele ainda mantém, e eu acho plenamente compreensível isso, mantém algumas raízes dos seus comportamentos de adolescente. E nada que o trote acaba sendo um ato de brincadeira, tudo mais. O problema é que, muitas vezes, uma multidão, e eu poderia dizer multidão, sem necessitar a presença de 1.000, 2.000 pessoas, mas 30, 40 pessoas, agregadas entre si, passam a ter comportamentos irracionais. E comportamentos que ultrapassam o que nós chamamos de limites, né? O direito penal chama isso de crime multitudinário, né? Onde várias pessoas acabam gerando tumulto em determinado ponto, né? Ou seja, essas pessoas acabam querendo, por conta desse agregamento de colegas, se escondendo e acreditando que estão impunes. Ou seja, como nós estamos em 10, 15, 20 pessoas, todos os atos que ali forem realizados estão acobertados pelo manto da impunidade, o que não é verdade. Os senhores têm percebido, têm tido notícia das consequências jurídicas de trotes mal realizados fora dos padrões da normalidade, pelo Brasil afora, que tem gerado consequências trágicas, inclusive para as famílias, que ao compadecerem de felicidade pelo ingresso do filho na faculdade, acabam se deparando com verdadeiras tristezas, que se muitas vezes perguntados para as famílias, eles jamais aceitariam que seus filhos fossem para as faculdades. Então, o sucesso da faculdade não pode se transformar numa tragédia social e familiar. São coisas completamente antagônicas, que eu tenho certeza que hoje, pelo nível cultural dos nossos alunos, eles têm compreensão fácil disso, mas ainda acho que eles têm uma certa vocação de que um grupo de pessoas, em um determinado bar, em determinado ponto da faculdade, fora, acabam, na realização desses atos, acreditando na impunidade, que muitas vezes não tem, gerando consequências gravíssimas a todos nós. Uma coisa importante que nós tivemos na reunião, viu, coronel? Eu gostaria que o coronel colocasse para os nossos telespectadores, é a questão de que agora estão antecipando também esses trotes nos colégios, né? Certo? Ou seja, não é somente na entrada da faculdade, como tem os vestibulinhos em algumas instituições, também estão ocorrendo os trotes em cursinhos, em colégios. Como que ficou ventilada essa questão na reunião? Então, olha, o doutor Marcelo, ele tocou num ponto que eu achei muito interessante e, na verdade, está acontecendo o que o senhor falou aí. O indivíduo, quando ele está na massa, então ele está no anonimato. Então, ele praticamente ele tem uma perda da sua personalidade. Então, ele começa a provocar assim, situações que ele jamais faria sozinho, né? Então ele age muito por imitação. Aí o componente da bebida e até agora da própria idade, porque quando é universitário geralmente tem lá 17, 18 anos, né? E nessa questão dos alunos até mais jovens, então regado à bebida, regado naquele manto da pseudo-impunidade e do anonimato, então ele pode gerar consequências piores. Então o indivíduo na massa ele vai ficar despersonalizado.
Eu, é claro que fico preocupado, mas se a gente estiver sempre conversando, orientando, e todo ano vai ser a mesma coisa, nós temos que estar falando, porque agora essa época de carnaval, né? Hoje mesmo conversei com o nosso oficial de Relações Públicas e falei, olha, você já passa para toda a mídia para falar, olha, não, a questão da bebida, a questão do excesso de velocidade no veículo, porque todo ano nós temos que fazer, porque a gente consegue salvar várias vidas, né? Nesse assunto do trote, nós temos que estar conscientizando essa meninada. Eu acredito que se o professor, o diretor, estiver falando com eles em sala de aula, já preparando para o seu ingresso numa universidade ou até nesses cursos, então ele já vai mais consciente, olha, eu não posso fazer isso. Até as informações que o Dr. Marcelo passou para nós foram muito importantes para os nossos policiais, porque muitos detalhes da lei a gente eventualmente não trabalha diretamente, a gente não conhece. Eu achei muito positivo. Até da reunião nós conversamos lá com o Major Reginaldo, ele transmitiu para toda a tropa nossa, né? E a tropa ela realmente é carente de eventualmente algumas informações dessa área e acabou se completando. Esse ciclo é bem positivo, né? E de tal forma que nós tenhamos aí para o final de ano talvez uma outra reunião para estar debatendo esse assunto e dentre outros que nessa área educacional. Ótimo, então a TV Prevê também está à disposição aqui, tanto do 4º Batalhão quanto do Ministério Público, para ajudar nessa campanha, né, no sentido de evitarmos, né, qualquer tipo de problema, qualquer tragédia social, aí, como o Dr. Heleno colocou, que envolva os nossos jovens. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do Coronel Garcia, a presença do Dr. Heleno mais uma vez, tá? Participando do programa É Direito e esclarecendo a você, telespectador, sobre as implicações que você, eventualmente, os seus familiares ou seus filhos, né, possam ter caso venha participar de alguma coisa que possa acabar numa ocorrência aí policial. Tá? Eu peço a você, telespectador, que continue assistindo a programação da TV Prevê. TV Prevê, o canal da educação.